Trump e Lula estabelecem, segundo os dois lados, uma excelente reunião, mas existem alguns problemas que podem fazer com que o acordo entre Brasil e Estados Unidos não saia, pelo menos, em um futuro próximo. Será que foi uma boa ou uma má reunião para os dois lados, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a arma invencível de Vladimir Putin, que é um míssil envolvido com energia nuclear, que, segundo os russos, não pode ser defendido por nenhum tipo de sistema de defesa hoje existente no planeta, enquanto temos também nesse domingo as eleições mais importantes para Javier Milei, que podem decidir não só o seu futuro político, mas o próprio futuro econômico da Argentina. Falar um pouquinho também sobre Maria Corina Machado, que não vai participar da cerimônia do Nobel da Paz. Será que eles se arrependeram de dar o prêmio para a opositora da Venezuela? E finalizar falando também sobre a Índia, que inicia a compra de petróleo de outros países, dando um indício que talvez a Rússia esteja um pouco mais sancionada e isolada economicamente depois das sanções de Trump. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de, nesse momento de instabilidade econômica, o dólar, né, que eu considero, tá, minha opinião, tá barato frente ao futuro próximo. Ele chegou na casa dos 6,30 faz, galera, o passado recente aí. Agora, você tá num preço muito melhor para se fazer a compra. Não é recomendação, tá? Mas é o que eu acho. E com a Nomad, que é super simples, democrático, você consegue, na sua primeira conversão cambial, utilizando o meu cupom RICARDO15, mais 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se o dólar tá custando, por exemplo, 5,40, você vai receber por cashback 5,25. Se tá 5,25, vai custar 5,10 ali pra você, né? Enfim, cara, é sensacional, tá? É gratuito, é super simples de ser utilizado. Você tem uma série de benefícios no aplicativo, inclusive, como, por exemplo, acesso ao Nomad Explorer, que é o melhor cartão de crédito do Brasil, na minha opinião, que é o cartão de crédito que eu uso, inclusive, no meu dia a dia, né? Aqui no Brasil, porque ele vai me dando cashback dolarizado, ele me dá a possibilidade de ter acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad em viagens internacionais, além de ter acesso a pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços, dentre vários outros benefícios. Então, galera, o link na descrição tem acesso à conta Nomad, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, galera, que tem assunto bem importante e polêmico aí pra gente tratar. Finalmente, a reunião entre Lula e Trump aconteceu e, assim, eles tiveram uma reunião, né, uma entrevista prévia, que inclusive o Lula parecia até um pouco incomodado, né, por jornalistas, vocês ficam perguntando, já foi aqui 8 minutos de entrevista, a gente tem pouco tempo, a gente não vai conseguir discutir as coisas mais importantes e tal. E essa entrevista prévia que aconteceu, eu acho que dá um bom indicativo do que deve ser o futuro próximo das negociações ou das relações entre Brasil e Estados Unidos. A entrevista começou, né, com uma pergunta para o Trump, perguntando se ele tinha sido convencido pelo Brasil ou pelos mediadores brasileiros que as tarifas tinham sido injustas que ele tinha aplicado, e ele respondeu que não, que na verdade tudo foi justo. A questão é que ele vai deixar os meus caros colegas negociarem, os diplomatas, os secretários, e alegou que foi uma grande honra estar na presença do presidente do Brasil, que o Brasil é um grande país, que o Brasil está indo muito bem e que com certeza pode fazer excelentes acordos. Professor, então foi ótimo. Calma. Aí ele citou duas figuras econômicas, como Scott Bessent, por exemplo, alegando que vai tratar sobre questões econômicas, mas citou que Marco Rubio vai cuidar de outros setores. Não vai discutir economia. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, discute questões políticas. E lembrando que o Marco Rubio, ele foi nomeado até por um grande interesse que os Estados Unidos têm na América Latina. O Marco Rubio vai discutir outras questões. Não deixou muito explícito quais seriam essas outras questões. Lembrando que o Marco Rubio, ele, até enquanto era o senador, tá? Ele era um aliado do governo Bolsonaro e ele também pretende, isso foi o seu escopo político, tanto enquanto político do parlamento americano, quanto secretário, remover, ou pelo menos reduzir a presença da China na América Latina e a própria esquerda latino-americana. E aí, será que o Marco Rubio ele vai ter muito poder? E aí, galera, você sabe que no mundo da pós-verdade, isso para mais presente já tá no meu canal, não interessa exatamente a notícia em si, mas a consequência ou a emoção que aquela notícia te causa. Enquanto a galera mais pró-Bolsonaro
Tá vendo? O Marco Rubio que ele vai decidir. Isso quer dizer que o Trump não esqueceu o Bolsonaro, que ele está aqui pensando em questões políticas e tal. A galera mais pró-Lula falou, mas tá vendo? A gente tá percebendo que as questões econômicas, ele falou que o Lula é um excelente presidente, falou que o Lula tá querendo vai estabelecer que o Brasil é um ótimo país, que ele admira a história política do Lula. Você pode comprar a narrativa dos dois lados, né? Eu prefiro aguardar um pouco mais, vamos colocar assim, tá? Porque é muito difícil saber quais foram as reais consequências. Por enquanto não mudou nada, mas eu acho que é uma excelente notícia, né? Que pelo menos os Estados Unidos e o Brasil tenham mostrado dispostos a negociar. Tanto que quando você pega informações paralelas, alegam que o clima das comitivas estava excelente. Os dois lados conversando, negociando. Então, aparentemente, é o caminho para uma paz, né? Ou pelo menos para um fim aí dessas relações tão péssimas entre Brasil e Estados Unidos. Depois ele colocou, né, que o Lula respondeu que vai ter ótimas notícias, que o Brasil tem muito interesse em ter ótimos negócios com os Estados Unidos, que são dois presidentes que estão expondo seus problemas e com certeza vão chegar ao acordo. E ele falou que, além das questões econômicas, ele tem uma longa agenda para discutir. Muito possivelmente se referindo, isso até não foi dito na entrevista, mas pelos embaixadores, pelo próprio pelos representantes brasileiros no local, né? Foi dito, o Mauro Vieira falou, que o Brasil ele pode ser um bom intermediador nas relações entre Trump e Venezuela e que quer atuar também nesse sentido. Só que também, quando foi perguntado para o Trump se falaria sobre a questão da Venezuela, ele falou assim, não, o Brasil não está envolvido. Acho que nós não vamos discutir. Claro, se eles quiserem, a gente pode discutir, mas acho que o Brasil não tem envolvimento direto nessa questão. Eu, particularmente, discordo, acho que o Brasil tem sim envolvimento direto. O Brasil se considera, e se coloca mesmo, né, como um líder da América Latina, e querendo ou não, galera, se tiver algum tipo de conflito na Venezuela, independente das questões internas que já são péssimas, né, tanto pela ditadura do Nicolás Maduro, como também por um possível intervencionismo e uma guerra na Venezuela, pensando de maneira egoísta e só no caso brasileiro, poxa, é mais uma intervenção estrangeira na América do Sul e pode gerar um caos social na Venezuela com consequências negativas também para o Brasil. Eu sei que é extremamente egoísta eu falar isso, né, olhando só o prisma brasileiro, mas só para mostrar como o Brasil, sim, de fato, ele tem interesse no conflito. E aí, o Trump foi perguntado sobre o Bolsonaro, ele falou que foi um grande homem, que ele acha que algumas coisas injustas aconteceram. E aí, quando a repórter perguntou, tá, isso tá na agenda para vocês discutirem? O Trump falou, não é da sua conta. Esse não é da sua conta quer dizer o quê? Que vai discutir, que não vai discutir? De novo, cara, ficou em aberto. A gente teve uma entrevista do Thomas Shannon, que é um ex-embaixador dos Estados Unidos durante o governo Obama e que ainda é um cara influente na política americana, que garante que para os americanos o Bolsonaro é página virada, que não é esse o tema de discussão, mas que talvez o Trump não se sinta tão confortável em remover a lei Magnitsky em cima de alguns juízes, em cima de algumas personalidades, porque isso seria um taco, né? Ou seja, um Trump always chicken out, seria uma volta atrás do presidente americano. Mas se antigamente, isso questão de, sei lá, um mês, 2 meses atrás, ele colocava o Bolsonaro como uma questão prévia para conseguir negociar, a questão da anistia, tudo tal, aparentemente, questões econômicas estão falando mais alto nesse momento. Foi perguntado sobre a questão da China, né? Se ele queria que o Brasil se afastasse dos chineses. Nisso, acho que ele entendeu errado ou fingiu que entendeu errado, porque ele não falou exatamente da relação Brasil e China. Ele falou da relação Estados Unidos e China. Falou, não, imagina, pô, eu aqui, né, os americanos e os chineses estão muito dispostos a negociar, se aproximar, vamos ter uma reunião no futuro próximo, são dois excelentes presidentes. Aquele papo que ele sempre joga lá, né, pros repórteres. E assim, acabou a entrevista, né, que o Lula falou, mas já deu tempo aqui, pô, depois a gente vai lá, negocia e tal. Penso eu, tá? Que qual foi a consequência? Para aqueles que achavam que já sairia um acordo comercial, o Trump falou que dentro de 15 minutos eles podem resolver os problemas. Mas, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, nada foi divulgado até o momento. Talvez a expectativa fosse um pouco maior, que já saísse com uma redução já das tarifas e tal. Existem alguns produtos que claramente vão ter uma redução. Por exemplo, o café. Os americanos perceberam que você sobretaxar o café não faz o mínimo sentido, porque os americanos não são produtores de café. A única consequência vai ser um café mais caro para a sociedade americana, gerando inflação, diminuindo a velocidade da queda dos juros, ou seja, cara, é só malefício, né, para os Estados Unidos.
Mas os próprios diplomatas, eles retrataram para repórteres ali no local que o presidente brasileiro e que a comitiva brasileira sabe que o Trump tem que sair como se fosse uma espécie de vencedor. Então o Brasil ele vai ter que fazer algumas concessões para conseguir chegar no acordo comercial. E dentro dessas concessões, muito possivelmente estão ligados à importação de etanol, o Brasil vai ter que reduzir um pouco as tarifas. A questão da carne, por exemplo, não sabe se vai reduzir ou não, porque de fato a carne está aumentando de preço, tanto porque o México está com dificuldade na sua produção, quanto porque o Trump colocou tarifas altíssimas na carne brasileira, só que existe um lobby fortíssimo também dos produtores do meio oeste americano, que, convenhamos, é uma base eleitoral importante do governo Trump. Talvez os outros pontos que o Marco Rubio fosse negociar com o Brasil não estejam diretamente envolvendo o Bolsonaro, mas envolvendo a questão das Big Techs, envolvendo a questão da Lei Magnitsky, envolvendo a questão, talvez, de uma aproximação ou de o Brasil não interferir nos conflitos que os americanos estão tendo com a Colômbia, com a Venezuela. De novo, cara, tá muito em suspeição, mas eu vi assim com bons olhos e acho que Brasil e Estados Unidos podem estar se aproximando de um acordo comercial. E você, cara, achou que o Brasil e Estados Unidos mandaram bem? Acha que tem chance de um acordo comercial para redução das tarifas? E convenhamos, os americanos são o nosso segundo maior parceiro comercial e os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Acha que é um caminho possível aí para estabilidade entre os dois? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre o Putin, que deu uma declaração junto a outros militares ali para a Rússia como um todo, da sua nova arma invencível. A gente está falando do Burevestnik, que é um míssil movido com energia nuclear, ele chama, 9M730 Burevestnik, que faz uma referência a um pássaro, A ideia é que esse míssil, ele é movido com energia nuclear, ele foi testado no dia 21 de outubro, ele viajou 14 mil quilômetros durante 15 horas e, segundo Putin, é uma arma invencível que ninguém mais tem. Inclusive, ele alegou, que alguns cientistas disseram para ele que era impossível que esse míssil desse certo, mas os testes foram extremamente bem-sucedidos. A gente fala, galera, que é um míssil, de único, porque, segundo o Putin, ele tem um alcance praticamente limitado e uma trajetória imprevisível, e que até hoje nenhum tipo de sistema de defesa aéreo conseguiria barrar a utilização desse míssil, e ele pega em todos os pontos do planeta Terra. Lembrando que é um míssil que pode ter capacidade nuclear também, e é óbvio que serve como uma tática de dissuasão, de tensões aí, já que a gente está falando de um aumento ali das tensões entre Rússia e OTAN. Vale lembrar, galera, que o governo americano, ele se pronunciou no sentido que não vai mais negociar com o Putin, pelo menos não fazer uma reunião presencial, enquanto não avançar algum tipo de resolução entre Rússia e Ucrânia, e as sanções que foram aplicadas contra as duas maiores petrolíferas da Rússia já podem trazer impactos econômicos, porque não é confirmado. Mas há especulações bem fortes que as estatais chinesas e que as empresas indianas estão buscando novos parceiros para tentar fugir das sanções secundárias por conta das sanções aplicadas pelo governo americano. E que o Trump considera não só as sanções às petroquímicas, mas também a possibilidade de adotar sanções no sentido bancário, nos ativos que foram congelados. Utilizar esses ativos, não só os juros, mas os próprios ativos, para financiar a Ucrânia na guerra contra a Ucrânia. Então, assim, é um momento de tensão. E a Índia estaria agora já comprando mais petróleo, tanto do Iraque como do Catar, para diversificação aí de parceiros. Então, claro que é uma notícia que preocupa bastante o Putin. E só lembrando, galera, que eu esqueci de comentar com vocês, que o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, ele também identificou que as relações elas foram tão boas, tão positivas, que em um futuro próximo, o Lula combinou de ir para os Estados Unidos e o Trump combinou de vir para o Brasil. Vamos ver se vai rolar, Além disso, galera, hoje temos também um dia super importante para o futuro político da Argentina. O governo Milei hoje, ele está com o seu pior momento desde o início do seu mandato presidencial. As últimas pesquisas dão conta de 40% de popularidade, ou seja, considerando bom ou ótimo, que é uma redução no passado recente. A gente já discutiu por que isso acontece. Casos de corrupção ou possibilidade, casos de corrupção da sua irmã, Karina Milei, com áudios vazados, tudo tal. O parlamento argentino impôs uma série de derrotas
nos últimos meses para o Javier Milei, gerando o aumento dos gastos públicos no setor de saúde, no setor ali de auxílio social, e para um governo que se pretende reduzir o déficit primário, que pretende, né, estabelecer medidas de austeridade, o parlamento está indo contra, entre aspas, suas ideias. A própria queda de popularidade talvez demonstre uma certa insatisfação de parte da população com essas medidas de ajuste fiscal, ou seja, a paciência está se esgotando com a redução dos gastos públicos, e as últimas eleições provincianas, deram conta que em Buenos Aires, o maior reduto ali, né, a maior densidade demográfica, deu regime de esquerda, mostrando que talvez haja um cansaço com as políticas do Milei. A gente sabe que o Trump ele socorreu o presidente argentino com swap cambial na casa de 20 bilhões e possibilidade de compra de títulos argentinos também na casa de 20 bilhões de dólares, mas colocou como condição que a vitória do Milei e os empréstimos ao FMI, empréstimos ao Banco Mundial, o conteúdo programático ali mais liberal, mais pró-Estados Unidos, seja estabelecido. Por que eu falo que ele é tão importante, então? Porque essas eleições podem definir o fim da ajuda dos Estados Unidos e um final aí do governo Milei com muita dificuldade de colocar os seus conteúdos. Hoje, o que vai acontecer são as eleições legislativas. Eleições que vão renovar 127 das 257 cadeiras da Câmara e 24 das 72 cadeiras do Senado. Hoje, o Partido Liberdade Avança, que é o partido do Milei, ele conta com 37 dos 257 deputados e 6 dos 72 senadores. Ou seja, é um número muito baixo. Mas porque o partido do Milei era um partido meio outsider ali, né? Um partido pequenininho. E que agora, claro, que vai aumentar o número de cadeiras. A questão é, quanto de cadeira vai aumentar? O que os políticos, né, a mídia argentina está colocando é que nas últimas eleições, o Milei teve no primeiro turno cerca de 30% dos votos. Então, se ele conseguir fazer 35% das cadeiras na Câmara, 35% das cadeiras no Senado, seria um bom resultado, 40% seria um excelente resultado, menos de 30% mostra que ele perdeu aí a sua popularidade nos últimos anos. Lembrando que ele já anunciou que ele pretende, com esse novo parlamento, fazer uma reforma trabalhista, alegando que ele vai flexibilizar para tentar aumentar a formalidade no país, ou seja, a gente faz algumas mudanças nas regras trabalhistas, para que as pessoas sejam incentivadas a fazer contratos formais e não para a informalidade, e também pretende fazer um corte de impostos nacionais, ou seja, reduzir a arrecadação. Claro que a galera de esquerda reclama que isso vai tirar direitos trabalhistas e pode fazer com que o déficit fiscal na Argentina, já que vai reduzir a arrecadação, aumente. O Milei alega que não, que na verdade isso vai incentivar a economia, gerar mais empregos formais, as pessoas pagando menos impostos vão consumir mais e a roda da economia da Argentina vai girar, com o setor privado incentivando a economia nacional. E aí, galera, Milei vai ter sucesso nessas eleições? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre Maria Corina Machado. A gente sabe que a líder da oposição na Venezuela, ela venceu o Nobel da Paz, mas foi uma eleição, eu diria que controversa, polêmica no mínimo, porque os seus defensores alegam que foi muito correto, já que ela representa a luta pela democracia na Venezuela, não só na Venezuela, mas em toda a América Latina, que ela foi perseguida pelos seus pensamentos políticos, e uma Venezuela que convive com a ditadura bolivariana, ou seja, a democracia também é uma luta pela paz, mas os seus críticos alegam que era meio que contraditório você dar um prêmio para uma política que não fala em paz, mas que fala em uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e até já defendeu, em um passado recente, uma intervenção militar dos Estados Unidos no seu país, alegando que poderia ser a única maneira de você controlar, né, ou você impedir que a ditadura Maduro continuasse. Enfim, vamos colocar que foi uma nomeação que os dois lados aí brigaram, né? Só que dentro dessa premissa, a gente sabe que a Maria Corina Machado, o Trump, ele era um grande defensor que ele ganhasse o Nobel da Paz. E pensou que a Maria Corina Machado, ela ficou tão preocupada que o Trump vendo a indicação da Maria Corina Machado vencendo e não o Trump, poderia fazer com que o Trump se afastasse da Maria Corina Machado e deixasse de apoiar a Venezuela. Lembrando que, olha como são as coisas na política, né? Quem fez a indicação foi o Marco Rubio e os seus assessores, que era que hoje fazem parte do governo Trump, só que quando ele ainda era atuava no poder legislativo, né? Era um senador ali dos Estados Unidos. Mas enfim, a Maria Corina Machado venceu e ela sempre declarou, não, olha, eu venci, mas agradeço muito ao Trump, eu venci, mas agradeço ao apoio dos Estados Unidos, enfim. Dentro disso, entenda bem,
não é que o prêmio da Maria Corina Machado foi anulado. Não foi. Ele continua. A Maria Corina Machado ganhou dinheiro, ganhou o Nobel da Paz, tudo direitinho. Mas o Conselho Norueguês, que reúne 17 organizações pela paz da Venezuela, falam que a nomeação da Maria Corina Machado não condiz com a prerrogativa ali, né? Com a ideia de paz. Então, beleza, ela continua como vencedora, mas ela não vai ter a tal da Marcha das Tochas, a cerimônia da tocha, a cerimônia do Nobel da Paz. Ou seja, eu diria que fica naquele meio termo. Não se sabe se é porque ela não condiz, porque ela pede uma intervenção estrangeira na Venezuela, se é porque ela mais agradeceu o Trump do que exatamente, né, ficou grata aí por receber o Nobel da Paz, enfim. Mas eu diria que isso mostra como foi uma indicação controversa da Maria Corina Machado para o Nobel da Paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.